Eu saúdo os irmãos que nos ouvem com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que o Senhor possa abençoar todos os ouvintes do canal Fonte de Graça. O livro que vamos refletir hoje é o livro de Lucas, o capítulo 7 e o versículo 11, que diz assim: E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Aleluia. Deus Pai, Deus Santo, poderoso é o Senhor, digno de louvor e de adoração. E nós te damos graça, meu Deus, pela tua palavra, porque nós cremos, meu Deus amado, meu Deus santo, que quando ela é lida, quando ela é verbalizada, o Senhor, meu Deus amado, quer falar aos corações. Por isso que o teu Espírito Santo possa ir de encontro ao necessitado e possa falar a cada um à medida que eles precisarem, meu Deus, de ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar um pouco de uma história bem conhecida na Bíblia, onde fala o filho da viúva de Naim. É uma história conhecida que fala que Jesus vinha de outra cidade, de Cafarnaum, onde ele acabara de operar um milagre e curou ali o servo de um centurião. No outro dia, bem cedo, ele vem caminhando com a grande multidão e vem ali fazendo menção sobre o reino, ensinando, mas em uma cidade chamada Naim, um pequeno vilarejo da Galileia, a qual o nome significa, Naim significa charmosa ou graciosa, estava acontecendo algo muito difícil para uma mulher, a qual a Bíblia não menciona o seu nome, mas diz que ela é uma viúva. Mas a gente que conhece as histórias dos hebreus, né, e das mulheres hebreias, sabe que o grande sonho de uma mulher era casar-se, né, ter filhos e filhos homens para dar continuidade à descendência do seu marido. Pois bem, essa mulher estava com os seus sonhos realizados. Ela tinha casado, achado um bom esposo e agora tinha o seu filho. Mas, de repente, aconteceu algo na vida dela, aonde vai falar que o seu esposo morre, aonde ela vai citar e ela vai ser conhecida como uma viúva, né? E aí, como ela é conhecida como esta viúva de Naim, de repente, quando o seu marido morre, ela olha para o seu filho e ainda ela tem uma esperança, ainda ela tem vontade de viver, porque o seu filho ele ainda estava ali com ela. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. E essa mulher, agora que é viúva, mas que tinha uma esperança no seu filho, agora viu a sua esperança morrer. E o que fazer quando a esperança morre? O que fazer quando de repente acontece na nossa vida? Nós sonhamos, almejamos conquistar coisas e estudos e casa, carros e família e muitas coisas, grandes são os sonhos dos homens. E de repente ele vê tudo acontecendo e ele está alegre, está feliz, mas quando pensa que não, algo acontece. E depois outra coisa acontece. E o de repente acontece, o dia mau chega na vida daquela viúva ou daquele que estava até minutos atrás, pensava assim, está tudo bem, está tudo em paz. Nós somos crentes fiéis do Senhor,
Mas nós, lendo a palavra do Senhor, nós vamos ver que, mesmo nós sendo fiel ao Senhor, nós andamos nos caminhos dele, obedecendo, nós não estamos livres de acontecer o de repente na vida da gente e de algo ou alguma tragédia nos acontecer. Nós não somos blindados destas coisas, porque a própria palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflição. Mas ele completa a frase dizendo: tenha bom ânimo. E essa mulher, que estava com o sonho dela realizado, agora viu o seu filho morrer. Agora ela vai fazer a segunda jornada dela para o cemitério para enterrar o seu filho. E na vida da gente, a gente, quando aceita Jesus, quando vem para a igreja, a gente fica olhando porque a gente vê que é tudo tão lindo e tudo tão bom e a gente tem aquele primeiro amor e é tudo sobrenatural. E o Senhor fala os nossos corações e a gente fica encantada com a palavra, com a obra do Senhor. E isso aconteceu também na minha vida. De repente aconteceu. Eu me converti há aproximadamente 13 anos atrás e vivia com meu esposo já há uns 16 anos, sem oficializar a nossa união. E entrando na presença do Senhor, na casa do Senhor, lendo a palavra e aprendendo a cada dia, vi que eu precisava colocar as coisas no lugar. E quando, de repente, a gente está ali com aquele entusiasmo, casa, a gente vai, desce as águas, batiza, e tudo está indo tão bem, né? Logo você está sendo separado para ser um auxiliar, um diácono, uma diaconisa na casa do Senhor, e as coisas vão correndo e você vai se sentindo bem, nós vamos nos sentindo bem. Só que nós nunca íamos imaginar que ia acontecer uma tragédia, que algo tão difícil poderia acontecer sobre as nossas vidas. E assim aconteceu, meu esposo estava auxiliando, recebendo os irmãos na porta, era tudo tão lindo, mas de repente eu cheguei na minha casa e o meu filho estava vomitando. E num vômito do meu filho, eu não entendia o que era aquilo, mas algo me dizia que era muito sério. Levamos ele ao hospital e ele passou 23 dias internado numa UTI, aonde o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, Ele não ouviu as nossas orações da maneira que nós oramos, porque nós oramos e pedia: Senhor, traz a saúde dele de volta. Mas Deus achou por bem levar, Deus achou por bem recolher. E quando o Senhor recolheu, e nós vimos naquela situação que tudo que estava tão lindo, tudo que estava tão bom, agora acontecerá algo na nossa vida para provar a nossa fé. Se verdadeiramente, quando nós estamos lendo a palavra, quando nós estamos aprendendo e se nós estamos confiando. Eu pedi tanto a Deus um milagre, e muitas das vezes é assim, a gente ora, e Deus responde coisas nas nossas vidas, e a gente fica encantada quando Deus responde. Tem coisas tão simples que a gente fala de manhã, quando é meio-dia, o Senhor já respondeu. Tem coisas tão grandes que a gente vê Deus fazendo e operando, e ver um milagre acontecer, e a gente fica encantada com o amor de Deus. Mas quando orar e Deus não responde a sua oração, quando orar e você pedir um milagre e você não ver o milagre da maneira que você precisaria ver, o que você queria ver. E foi assim que aconteceu na nossa vida. O Senhor achou por bem levar, mas eu também escolhi e vi que o Senhor me deu fôlego de vida, me deu vontade para mim viver, e eu senti a doce mão do Espírito Santo a me acompanhar, a me conduzir, a me consolar. E eu escolhi confiar no Senhor. Quando o dia mau chegou até a minha casa, eu escolhi confiar no Senhor. Hoje faz 10 anos que o Senhor recolheu o meu filho. Ele tinha 10 anos
e o mês passado fez 10 anos. E eu louvo ao Senhor, porque eu falo agora que eu não sirvo a Deus porque Ele pode me dar. Eu não sirvo a Deus porque eu peço Ele de manhã e Ele responde à tarde. Eu não sirvo a Deus porque por barganha, mas eu sirvo a Deus porque eu sou totalmente dependente dEle. Ou na alegria, ou na tristeza, ou na saúde, ou na doença, eu sou dependente do Senhor em tudo. Eu costumo orar ao Senhor e falar para Ele: Deus, não há nada em mim que não dependa do Senhor. Se o Senhor tirar os seus olhos de mim, por um segundo eu pereço, porque a minha dependência é de Ti totalmente. Então eu me vejo como aquela viúva, carregando o seu filho para enterrar. E ela ali depositava a sua esperança naquele seu filho, e a esperança dela morreu. E a esperança dela ia descer à sepultura. Mas, de repente, vinha uma multidão, vinha Jesus, e ela também vinha uma multidão. Uma multidão estava alegre, porque não há como haver tristeza estando perto de Jesus. Porque o que Jesus ensina é maravilhoso, é extraordinário, é bom. E eu entendo que as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus e aquelas que estavam apercebidas, recebia de Jesus o que era necessário para eles viver naquele momento. Mas ali vinha uma mulher que estava com o seu filho. E muitas das vezes a gente pode até acompanhar um funeral, a gente pode até ir num velório, mas nós nunca vamos compreender a dor daquele que está ali. A pessoa pode até chorar, pode até se emocionar e se colocar por um segundo no lugar daquela pessoa que está passando pelaquela dificuldade. Mas é tudo tão rápido e logo ela pede Deus misericórdia e sai daquela situação. Mas aquela viúva, ela não poderia sair daquela situação. Ela já sabia como era que era, porque ela já tinha ido enterrar o seu esposo. E agora ela estava indo enterrar o seu filho. Mas é diferente quando Jesus vem. É diferente quando Jesus encontra. Porque quando Jesus ele vai entrar na cidade, ver aquela mulher saindo, ele se move de íntima compaixão. E Jesus, ele sente a dor dela. Como eu disse, nós, quando vemos alguém passando por essa situação, nós não podemos mencionar e nem sentir a dor dela. Mas Jesus consegue sentir a dor, Jesus consegue saber no meio da multidão quem é que estava sofrendo, quem é que estava mais sentida, quem é que estava em desespero. E quando ela vê aquela mulher, ele se move de íntima compaixão. E ele diz uma palavra para aquela mulher, que muitas das vezes nós podemos até falar para alguma pessoa, mas quando nós falamos, nós não podemos fazer nada, apesar de falar, mas nós não podemos fazer nada. Mas quando Jesus ele fala, ele tem poder para estancar o choro daquela mulher. E ele chega até a ela já movido, já sentindo a dor dela, porque você quer mover o coração de Deus, é você colocar para Ele os seus sentimentos, os seus verdadeiros sentimentos, né? Como você se sente, como você está. E aí, se você não esconder, se você não quiser ser outra pessoa, porque está diante de Deus que tudo vê, se você não esconder para Ele os seus verdadeiros sentimentos, Deus se move, Deus tem compaixão. Assim como Jesus teve compaixão. E aquela mulher olhando para Jesus, sem entender porque ele falou não chore, mas ele vai ali até aquele jovem, que Lucas ali, ele narra a história, e ele narra detalhes, e ele fala assim, Jesus vai até o defunto, toca no esquive e fala, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o jovem falou, né? O jovem se levantou e falou. É interessante porque eu ouvi algumas pregações e algumas mensagens,
e elas falaram e tentavam descobrir o que Jesus falou, o que o jovem falou para Jesus. Mas se a gente se colocar no lugar daquele jovem que estava indo ser enterrado, que já estava com os seus pés amarrados, os seus braços amarrados, já estava imobilizado e já tinha uma cova aberta para ele, e a sua mãe já estava chorando, já estava sentindo a falta dele. E quando ele se levanta, Jesus fala aos ouvidos dele, e ele se levanta e começa a falar, a gente pode imaginar. Porque o que eu diria para Jesus, né, se eu soubesse que se fosse eu ali naquele lugar, né, eu ia agradecer, eu ia glorificar, eu ia exaltar. E houve um grande temor quando viu aquele povo, viu Jesus fazendo este milagre. É interessante que Jesus fez 3 milagres de ressurreição. Ele fez o milagre da ressurreição da filha de Jairo e da ressurreição de Lázaro. E fez o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. Esses 3 milagres constam na Bíblia que Jesus fez de ressurreição. Porque quando Jesus chega e ele encontra alguém morto, alguém que já vai ser enterrado, a morte não pode vencer Jesus. E a morte tem que parar de atuar aonde Jesus está. E ele repreendeu a morte, né? Chamou aquele menino à vida, né? E aonde Paulo vai dizer, aonde está, ó morte, a tua vitória? Né? Não existe vitória, não existe morte quando Jesus está a caminho, quando Jesus está nos olhando, quando Jesus se move de íntima compaixão, quando Jesus estende a sua mão. E aquele povo moveu-se de temor e disse, um grande profeta se levantou entre nós e visitou o seu povo. É bem interessante porque o povo estava glorificando, o povo estava exaltando. E de tudo que eu vejo e de tudo que eu posso meditar nessa palavra e que eu posso aprender é que Jesus veio na terra, veio fazer milagre, veio fazer prodígio, veio ensinar o caminho do céu, veio para nos salvar, pagar os nossos pecados, a cédula que era contra a nossa vida, veio restaurar as nossas vidas. Mas tudo que ele faz era para que o nome de Deus seja glorificado. E assim sejamos nós, o nome de Deus seja glorificado. O que eu quero dizer é que, mesmo o Senhor tendo levado o meu filho, e o meu filho ter descido à sepultura, eu louvo ao Senhor, eu glorifico ao Senhor e exalto o nome dEle, porque eu sei que um dia, porque a Bíblia diz que os mortos se levantarão, e eles ressurgirão e subirão primeiro. E eu creio nesse dia, no dia da vinda do Senhor. Eu creio no arrebatamento da igreja, e eu creio na promessa que o Senhor fez, que Ele ia preparar o lugar, ia preparar uma morada para nós. Então, tudo que Jesus fazia era para glorificar o nome de Deus. E aquela multidão, tanto aquela multidão que vinha chorando, como aquela multidão que vinha alegre, elas podem contemplar, né, e glorificar o nome do Senhor através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, ele glorificava Deus. Então, o que eu quero deixar para a igreja que nos ouve em sua casa é que nós não estamos imunes de acontecer o de repente, nós não estamos imunes de ver uma esperança da nossa vida morrer, mas a nossa maior esperança, que é Jesus Cristo, o nosso Consolador, que é o Espírito Santo, ele ainda está na terra, ele ainda opera, ele ainda faz milagre, e que mesmo que aconteça algo ruim, porque nós não estamos blindados, mas todavia nos alegraremos no Senhor, exaltamos o Deus Criador do céu e da terra, porque só Ele pode, só Ele faz e só Ele é merecedor. E é muito fácil glorificar a Deus, eu aprendi isso na caminhada com Cristo. É muito fácil glorificar a Deus quando nós estamos com o nosso celeiro cheio,
Quando nós estamos alegres, quando nós temos casa para morar, roupa para vestir, carro para andar, é muito fácil. Mas eu também aprendi a glorificar a Deus com a minha dor, a glorificar a Deus com a minha perca, a glorificar ao Senhor, porque eu sei que Ele vive, eu sei que não termina aqui, que há uma promessa de vida eterna. E hoje eu estou na escola do Senhor, para aprender a ir para o céu e esperar o Senhor vir buscar a sua igreja. E João, o apóstolo João vai dizer que é já chegada a última hora, né? Se ele disse isso há tanto tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás, ele disse que é já chegado a última hora. Imagine agora que nós já se passou tanto tempo. E eu creio que Jesus está às portas. Então, que a igreja não pare de adorar, de glorificar e de exaltar o santo nome do Senhor e de perseverar no caminho da verdade. Ainda assim que o dia mau chegou na minha casa, mas eu sei que eu ainda não estou imune, que algo pode acontecer. Mas o que eu tenho esperança, o que eu tenho fé é que se eu estiver prostrada diante do meu Deus, esperando o meu Senhor Jesus e sendo guiada pelo Espírito Santo, eu poderei passar por qualquer tribulação, qualquer luta. Agora, se eu estiver longe dele, eu não aguentarei a menor da tribulação, eu não aguentarei nenhum sofrimento, nenhuma dor, porque fora de Jesus não há salvação, e fora de Jesus a morte reina. Mas quando Jesus está no negócio, nem a morte pode nos parar. Aleluia, glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade, que os irmãos possam ficar com essa meditação